Olá, tudo bem? O nosso vídeo de hoje é um vídeo que trata de duas expressões que talvez você já deva ter visto bastante em livros, que são as expressões patrística e patrologia. A minha pergunta é: você sabe o que significa esses termos? Por quê? Da onde eles surgiram? O que é que tem a ver um com o outro? Ou será que não tem nada a ver? Ou são sinônimos, né? Então, eu vou apresentar aqui um pequeno texto para trazer um pouquinho de luz sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com você. Que beleza. Bom, então a primeira vez que apareceu essa expressão patrologia veio por meio desse autor, o Gerhard, ali no século XVII, e essa obra foi uma obra que ele escreveu, né? Cujo título, a obra é escrita em latim, cujo título é Patrologia ou Obras Póstumas sobre a vida e o pensamento dos doutores da Igreja Primitiva. Então, esse teólogo escreveu essa obra ali em meados do século XVII e classificado como o primeiro que deu essa expressão, né? Patrologia. Então, o que significa, então, a patrologia? Então, vimos com este autor que é a primeira vez que aparece essa expressão, patrologia. E quando falamos de patrologia, nós estamos falando disso aqui, ó, ao estudo da vida e dos escritos destes autores chamados padres da igreja, né? Os pensamentos desses autores. Então, é uma questão biográfica, sintetizando as ideias principais, o pensamento desses autores. Então, a isso é comumente classificado, chamado de patrologia. Não quer dizer que antes do Gerhard não tenha se tratado disso. Claro que sim. Eu vou apresentar obras que trataram dessa temática, mas essa expressão aparece no século XVII. Então, a patrística diz respeito a esses autores, conhecidos comumente como padres da igreja, pais da igreja, que estão ali no final do primeiro século e se estende aí até onde vai há divergências, alguns do século VI, do século VII, até o século VIII, né? Pegando lá no Oriente João Damasceno, ou Isidoro de Sevilha, no Ocidente. Então, aqui começa essa expressão patrologia, século XVII. Porém, né, esse estudo da vida e dos escritos desses autores já se fazia antes. Então, aí indico algumas obras. Eusébio de Cesareia, né, o autor da História Eclesiástica, que eu apresentei no vídeo passado, além de outras histórias eclesiásticas, Sosômeno, Teodoreto de Ciro e outros autores, não apenas os três que eu apresentei, né? E também esse texto de Jerônimo, né? De Viris Illustribus, sobre os homens ilustres. E essas duas fontes, vai ali até o século IV. Esse texto de Eusébio, encontramos em diversas versões em língua portuguesa, e esse texto dos homens ilustres você encontra em espanhol e em outras línguas contemporâneas, tá bom? Então, revisando as obras de história eclesiástica, né? Eusébio Cesareia, Sosômenos, Sócrates de Constantinopla, Teodoreto de Ciro, então, são apanhados ali até o século V, né, da era cristã, e aí revisita o meu vídeo passado, e esse texto de Jerônimo também apresenta sobre a vida e o pensamento de alguns autores. Bom, isso patrologia. E patrística? Então, quando nós falamos de patrística, nós estamos falando do pensamento e da análise das obras dos padres da igreja. Então, quando você vê um curso de patrística, o foco será fazer uma análise do texto, né? Tipo um trabalho mesmo exegético, de pegar o texto, se debruçar no texto e analisar a obra desses autores. Então, são termos diferentes,
as ideias são bem parecidas, mas os seus focos, suas análises são diferentes. Enquanto a patrologia se preocupa com a vida, o pensamento, o contexto daquele autor, a patrística se volta para a literatura propriamente dita, escrita por esses autores do primeiro século. Ok? Então, espero ter contribuído, e aí no nosso canal a gente vai trabalhar essas questões sobre o cristianismo nesse primeiro momento. No próximo vídeo, eu estou pensando em apresentar mais algumas obras específicas desse contexto, né, para ampliar o leque e despertar cada vez mais o interesse de leituras e aprofundamentos, tá bom? Então, Deus abençoe, nos vemos no próximo canal.